e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Flamengo! Então assim, cadê o Fazincano, não sei o quê? Cortam a conexão, que falaram que eu não paguei. Sendo que eu paguei o negócio. E aí eu fui ver o que aconteceu. Pagou mesmo. Aconteceu os Pagou mesmo. Olha só pra nós aqui, pagou mesmo. Sormani. É brincadeira. Normal. Os caras colocaram a agência errada. E aí falaram, o senhor não pagou. Falei, como que eu não paguei se eu tenho dinheiro pra pagar? Não, eu quero pagar, não, mas o senhor... Não, aí vai ver, o cara colocou a agência errada. Eu falei, claro que eu não paguei. O senhor coloca o número da conta e a agência errada, e aí a culpa é minha. E aí dá nisso. Mas enfim, já tá tudo resolvido. Palmas aos envolvidos. Eu não sei por quê. Conta, exatamente. A gente faz uma vaquinha pra você, Facincani, não tem problema. Não, tá tudo bem. Vocês já conseguiram reparar que... Vocês já repararam que é sempre o mesmo personagem? Errada, aí não dá. É um negócio impressionante. Assim, o senhor não pagou. Aí eu olhei e falei assim, não paguei, claro que eu não paguei, o senhor colocou na agência errada, na conta errada, eu não vou pagar. Se o senhor colocar na minha conta, eu vou pagar. Enfim. Eu acho essa nenhuma palavra estranha, viu? Mas, Facinca, fala do Flamengo, vamos lá, vai. Vamos falar do Flamengo, chega, vai. Depois dessa. Depois dessa, olha, eu vou te contar uma coisa, é pano pra manga pra esses caras aí. Não, o Flamengo não é só o Gerson, né, que existia na equipe que poderia fazer o Flamengo jogar. Outros atletas ontem poderiam ter feito o Flamengo jogar. O Pedro tava em campo, o Bruno Henrique tava em campo. Aliás, se o campo tá ruim pra jogar por baixo, a bola aérea, infelizmente, nesse tipo de recurso, ela acaba funcionando. E o Flamengo tem um especialista no assunto que é o Pedro. Ou seja, um cara que é um grande cabeceador, faz um pivô, pode se adaptar a uma adversidade como foi ontem em Caxias. Então, se o campo estava ruim para o Flamengo, também estava ruim para o Juventude, que acertou um balaço e fez o gol. O problema é que o Juventude, sabendo que o campo estava ruim, tentou jogar na base da força física, na base da imposição menos técnica e talvez mais tática de tentar fechar qualquer tipo de espaço no Flamengo e acabou ganhando o jogo por 1-0. Então, não pode ser só desculpa. Eu concordo, entendo que era uma condição horrorosa para a prática do futebol, mas se infelizmente a CBF não quis adiar o jogo por causa da condição do gramado, você tem que se adaptar à condição. Se a condição é de não tocar a bola, tenta não tocar a bola, porque não tem o que fazer. Senão vai acontecer o que aconteceu ontem, o risco de uma bola do Mateuzinho parar numa poça d'água e o cara acertar um canudo dentro do gol. Ô Pascoal, o Facincani citou aí o Pedro e eu falei que eu queria que a gente comentasse aqui sobre o Pedro. São 2 jogos sem fazer gols, acontece. Tem central fica 5, 6, depois desanda a fazer de novo. É que hoje na reunião de manhã, ô Pascoal, tava todo mundo com uma impressão. Não é fato. A gente não tem essa informação. E eu até compartilhei com os companheiros. Falei, cara, é só impressão, vendo o Pedro jogar, que ele não tá mais com aquele... Perdeu um pouco daquele brilho, aquela coisa, aquela intensidade ali do Jogou Pedro, triste, o William, jogou triste. Jogou triste. Tá com essa impressão também? Ou eu tô errado? Jogou triste. Não foi aquele jogador que tem aquela vivacidade, aquele desempenho, aquela agitação que o Pedro tem de se deslocar para receber uma bola, de sair e tal. Ele até teve algumas oportunidades de bater uma bola que passou pertinho do gol durante o jogo, brigou pela bola dentro da grande área, porque ele é centroavante, tá? Mas... Sabe, faltou essa alegria de botar pra fora, de botar, entendeu? Isso aí, jogou triste. Claro que já conversou com o Rogério, o pessoal disse que até o Marcos Braz colocou lá que tá tudo acertado e segue a vida e tal, mas tem jogador que é diferente, cara. Eu já contei algumas histórias aqui pra vocês. Tem jogador que se você não falar com ele todo dia, bom dia, como é que você tá, e botar a mão no ombro dele, conversar com ele 5 minutos, o jogador ele não joga. Agora, tem jogador que se você não der uma dura nele por dia, ele também não joga. Então você precisa conhecer o perfil psicológico do jogador. Entender como é que ele se comporta diante de cada circunstância. E tem que entender qual é o comportamento do Pedro. Ontem ele jogou triste, na minha avaliação. Estava triste. Eu ainda prefiro ele triste. Eu prefiro ele triste do que muita gente alegre, viu?
Aliás, Boa, professor! triste. Boa, professor! Boa, professor! Aliás, Muito boa! Pascoal, ontem, ele mesmo triste quase guarda. Uma das poucas chances que ele teve, mesmo triste, a Cocarinha assim, quase guarda. E tinha um contraponto, né? Porque ontem no Juventude tinha o Sorriso. Então tinha ele triste e o Marcos Vinícius sorriso, né? É claro que deu uma abalada, abalou Bangu, como o próprio Rogério Ceni falou na coletiva, né? Deu uma abalada, essa história da seleção aí deu uma abalada sim, baixou um pouco o nível de serotonina dele, nível de alegria mesmo, que o Pascoal tá levantando, mas mesmo assim, e olha que naquela condição, naquela falta de condição de ontem, porque você fala assim, é levantar a bola. E para levantar, meu amigo? Até para levantar a bola estava difícil em alguns pedaços do gramado, principalmente nesse pedaço em que acontece o gol, né? E, fatalmente, foi muito pesado ontem. Eu prefiro eximir, inclusive, o Pedro disso. Estava triste, estava molhado, mas mesmo assim ele quase guarda uma das poucas chances que o Flamengo tem. Daqui a pouco ele está guardando de novo, principalmente nos jogos em casa que ele gosta, né? Tem que dar sequência, né, Sormani? Porque é o seguinte, tem mais 2 semanas de Copa América, né? Gabigol vai estar lá com a seleção brasileira. Você acha que nesse período nos jogos do Flamengo, se o Pedro mais um jogo que ele tiver, o Rogério sentir que ele não tá legal, teve essa impressão que a gente teve de novo, é só impressão, né, Sormani? O Rogério pode olhar e falar, pô, mas o Muniz estava felizão aqui, estava arrebentando e tal. Deixa eu tentar o Muniz aqui, mesmo já tendo acontecido o que aconteceu com aquela substituição lá em Sormani. Corre esse risco? Corre, acho que pode acontecer, entendeu? Mas eu acho que o Pedro tem uma gordura boa para queimar, tem poupança no Flamengo. Foi muito importante a conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Muita gente disse que sem ele, talvez o Flamengo não fosse campeão, né? Então é um momento que não é muito bom, a gente sabe bem disso. E ele ficou chateado de ter sido substituído no último jogo, etc. e tal. O problema dele é a questão da seleção, né? Ele queria que o Flamengo liberasse para jogar na seleção, é aquilo que vocês falaram, né? E ele tá triste, E nem com a entrada do Sorriso, né, Celso? Melhorou o humor dele, ele continuou. Não rolou. Ô, Celso, agora é o seguinte, num campo alagado como esse, mas é evidente que o gol só podia ser feito pelo Peixoto, entendeu? O Peixoto fez Claro, sem dúvida. É isso aí, Muito bem. Mas eu acho, William, que ele tá chateado. Mais adequado. Genial. Essa eu vou morrer frustrado de não ter feito. Mas eu acho que ele tá chateado, William, só para encerrar, por conta da seleção brasileira. Ele não ter sido liberado para jogar as Olimpíadas. Pago a conta esse hoje, viu? Mas eu faço Sormani, Fala, professor. Melhor que isso, só se o gol tivesse... Só se tivesse feito o gol de peixinho, hein? Aí não, era melhor. Olha, era não ter pago a conta. Devia ter pago a conta 2 da tarde hoje. Eu tô chegando a essa conclusão também, Facinca. Acho que vai dar problema aqui, viu? Dá problema no sinal aqui, vai cair. Ô, Facinca, mas assim, cara, a fila anda. A partir do momento que você senta, conversa, troca uma ideia e tal, beleza, tá tudo bem. Eu sei que, claro, tem que digerir a situação, mas a fila tem que andar, Facinca. E o Flamengo precisa do Pedro aí nesse momento aí mais do que nunca, hein? A fila tem que andar, mas é complicado. Eu confesso pra você que vai demorar pro Pedro entender que ele tá fora da seleção brasileira. Ainda mais sendo um jogador que ele tem a titularidade com os dias contados no Flamengo, né? Porque daqui a 2 semanas acaba a Copa América, volta o Gabriel e ele pode ter feito 50 gols que ele vai ser banco de reservas. A não ser que o Rogério pense num esquema que eu não vejo o Rogério com essa disposição toda em colocar o Pedro e o Gabriel juntos. Portanto, é aquilo que eu falo, né? O Flamengo vai precisar ter um jogo de cintura que ele nunca teve nesse tipo de relação, porque o jogador ele vai ficar magoado, a fila anda, é verdade, mas o Pedro é um jogador que ele não é o titular do Flamengo. Então, para ele ter a sequência, para ele buscar, por exemplo, um desempenho que lhe garanta uma satisfação, ele vai ter uma minutagem, como ele sempre teve, muito menor em relação a outros jogadores, e agora com esse acréscimo, né, de um psicológico que vai estar mais abalado por causa dessa história toda. Então, se antes o Pedro tinha
supondo, de 35, 40 minutos, vai, um pouco menos, para tentar fazer um golzinho, 2 golzinhos e cumprir a parte dele da equipe. Agora você acrescenta isso, o cara tá chateado, o cara tá, sabe, às vezes mais abalado, mais com pressa, mais tentando resolver. Então a missão do Pedro à frente do Flamengo, ela vai ser um pouco mais complicada, vai ser mais pressionada por causa desse mal-estar que foi criado. Sim. Ô Pascoalzito, para fechar aqui o assunto Flamengo, me diga uma coisa. Então dá o seu plazinho aí. Não, eu estou estupefato aqui com o fato de que o Flamengo, além dele ser freguês do Bragantino, ele é freguês do Juventude. Eu estava lendo uma matéria aqui na internet. Tem um tabu complicado aí, viu? Pois é. A última vitória do Flamengo em Caxias do Sul foi em 1997. De lá para cá foram 11 partidas com 6 vitórias do Juventude e 5 empates. Como é que pode um troço desse, pô? Flamengo ser freguês do Juventude? Né? Então, já não basta ser freguês do Bragantino, arrumou mais um. Mais um credor. Olha, alguém pode dizer que tá faltando uma Arrascaeta, né? Alguém vai dizer isso, até o final do programa vai chegar um e-mail dizendo isso. Sem uma Arrascaeta a gente não teria perdido, alguma coisa assim. Mas o fato é que só tem, a cada rodada que passa é um tabu novo do Flamengo. É um tabu novo do Flamengo que a gente se depara. Mas peraí, não faz falta a Arrascaeta, não? Não, faz, claro que faz. Mas para ganhar do Juventude, convenhamos, hein? Convenhamos. Esse time aí basta. E então eu tô. Qual é o próximo jogo do Flamengo aí? Qual que é, produção, por gentileza? Próximo jogo do Flamengo? Produção, atenção. Próximo jogo do Flamengo, por favor, na competição, hein? Vamos passar. Cuiabá. Daqui a pouco a gente vai desenterrar um novo tabu aí. Se bobear, vai ter outro tabu. Esse aí é confronto novo. Isso é confronto novo, senhor Mantes. Não dá pra ser freguês ainda. A não ser que o Flamengo empate e você fala, o Flamengo nunca venceu o Cuiabá, num jogo. Vai acontecer um troço desse. Uma vez na vida. Mas também nunca perdeu. Aí não. E aí no final de semana tem Fla-Flu, hein? Isso. E depois tem o Atlético Mineiro. O Flamengo tem o Atlético Mineiro. A semana promete ser daquelas pesadas, hein? Tem umas pedreiras aí pela frente. Ô, Pascoalzito, pra fechar o assunto Flamengo, rapidamente, hein, em cima ali do Pedro. O Pedro precisa de sequência para de repente recuperar a confiança, para recuperar a felicidade, para recuperar a alegria, para reencontrar as redes, né? Ele precisa, mas daqui a 2, 3 jogos, sai o Fluminense, Cuiabá, ou 3 jogos contra o Atlético, ele passa em branco e a coisa fica do jeito que tá. Você interromperia a sequência para colocar o Muniz ou você deixaria o Pedro porque ele precisa mesmo, sequência de jogos, jogar mais jogos aí para retomar o que ele já teve aí há umas semanas atrás? Não, é uma questão de sensibilidade do Rogério Ceni, né? Ele entender o que está acontecendo com o Pedro. Primeiro, a apresentação dos jogadores da Seleção Brasileira Olímpica, ela acontece no dia 30, né? Dia 30, porque a viagem é no dia 8. E até agora eu não ouvi a CBF dizer que liberou o Pedro. Eu não ouvi. Vocês ouviram? Se vocês ouviram, me contem, porque eu não ouvi. Confesso para vocês, até esse momento não há liberação do Pedro. A partir do dia 30, ele estará a serviço da Seleção Brasileira. Ou seja, a partir da próxima quarta-feira. Então ele vai jogar na quarta e na quinta-feira se apresentaria à Seleção Brasileira. Ou a CBF dará liberdade para ele jogar pelo Flamengo até a data de embarque, é o que se encaminha. No dia 8, é o embarque da Seleção Brasileira para a Olimpíada. Então, pera um pouquinho, eu não escutei a CBF liberar o jogador. E se a CBF não tirar daquele quadrinho convocado para a seleção, ele não pode jogar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o STJD já definiu a situação do Pedro? Já deu essa condição de jogo para o Pedro? Até agora que eu tenha conhecimento, não. Até agora que eu tenho. Então o Flamengo está correndo um sério risco nessa história toda. Não, até agora não. Ninguém se manifestou. Nem o STJD e nem o Flamengo. E muito embora o Flamengo tenha entrado ainda na semana passada com um pedido para acelerar o processo de análise do Pedro. E até agora não teve essa resposta.
Então, são coisas que precisam ser bem colocadas para o torcedor do Flamengo entender o que acontece nesse instante. O Pedro não está liberado da convocação e o Flamengo não tem a liberação de utilização do jogador caso ele não vá para a seleção brasileira, mesmo convocado pela CBF. Então, esse é um quadro que precisa ser bem esclarecido para o torcedor. E o Pedro está chateado porque recebeu informação de que ele não será liberado pelo Flamengo. Ponto. Ele pode não ser liberado pelo Flamengo para viajar e de repente pode ficar sem jogar pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. É uma situação que precisa ser resolvida, ainda não está. Imagina a cabeça do jogador como é que fica nesse instante. Como é que você vai dizer para ele, o Pedro é todo mundo sabe aqui que eu acho o Pedro um baita centroavante. Todo mundo sabe que o Pedro para mim tem o perfume que a bola gosta. Todo mundo sabe que eu adoro o Pedro como centroavante. Agora, precisa psicologicamente estar equilibrado. E aí depende muito do treinador. Depende muito do técnico, do Rogério Ceni. Esse é um trabalho do treinador. Não tem outra alternativa. É o treinador. Foi com o treinador que ele discutiu, foi com o treinador que ele fez as pazes, voltou ao time como titular e o treinador precisa encontrar o melhor do Pedro. E o Pedro precisa se encontrar como também pode fazer para o futebol. Mas é o lado psicológico que afeta. Ô Pascoal, sabe quem está se encontrando? Está se